Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá a todos, muito boa noite. Que Jesus esteja na casa de cada um e junto de nós aqui. É com imensa alegria que estamos iniciando mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que, como vocês já sabem, é realizado todas as quartas-feiras às 20 horas. E sejam todos bem-vindos nesse momento em que a gente se une, abre a nossa corrente, nós aqui, vocês aí, e que possamos realmente nos unir em pensamento e buscar Jesus, convidar Jesus a adentrar o nosso lar. E lá, chegando, pedindo a Jesus que ilumine a cada um de nós, a cada ente querido, que ilumine o nosso lar. Nesse momento em que nós estudamos, refletimos, tentamos vivenciar os ensinamentos do Mestre, porque o Evangelho no Lar é isso, é ler um trecho do Evangelho e refletir, e tentar colocar em nossas vidas todos os seus exemplos e ensinamentos. Eu sou a Mara e vou conduzir o Evangelho desta noite. Estou acompanhada aqui da Kátia e do Paulo, que junto comigo nós vamos desenvolver o tema que será capítulo 12, Amai os vossos inimigos, itens 7 e 8, se alguém te ferir na face direita. Se você está nos assistindo pelo YouTube, abaixo do vídeo está a descrição do texto que nós vamos desenvolver. E sempre lembrando a você que os nossos programas estão, além do YouTube, estão na Rádio Fraternal e na TV Fraternal. A Rádio e a TV Fraternal você pode ouvir e assistir acessando o nosso site fraternal.net.br. Lá em cima da página tem um cursor onde você pode ouvir a Rádio Fraternal. E no meio da página está a TV Fraternal. Além disso, nós convidamos a todos para que naveguem em nosso site. Todos os dias nós colocamos matérias novas, além de mensagens e de conteúdos edificantes, que fazem com que a gente tente melhorar, consiga melhorar um pouco a nossa vivência, o nosso dia a dia. O Evangelho no Lar também está no Spotify. Se você desejar assistir pelo Spotify, é só entrar e procurar o canal do Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, certo? Sempre lembrando que a Rádio e TV Fraternal está em todas as redes sociais, e pedimos a você que, se gostar dos nossos conteúdos, se achar interessante, que vai ajudar alguém, algum ente querido, algum amigo, que compartilhe, que assim a gente trabalha junto na divulgação da doutrina espírita e dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, certo? Então os avisos estão dados, nós nos apresentamos, vamos iniciar então, vamos iniciar o Evangelho desta noite. Kátia, você faz a prece? Sim, faço. Vamos lá, então. Então, neste momento, vamos nos acomodar confortavelmente. Vamos respirar de forma mais calma, né? Mais suavemente. Fechar os olhos se acharmos apropriado, né? E nesse momento, né? Vamos buscar a imagem de Jesus, a imagem de Maria. Vamos elevar os nossos pensamentos a eles, ao mais alto, à espiritualidade amiga que nos assiste, nos acompanha nessa jornada terrena. Vamos deixar um pouquinho de lado as nossas aflições, as nossas preocupações do dia a dia, aquelas que seguramente atribulam os nossos dias. Momentaneamente vamos deixá-las de lado. Vamos nos conectar no amor de Jesus, no amor de Maria. Vamos nos sentir acolhidos nos braços deles, sob o manto de Maria, sentindo a paz desse amor, paz do amor do Mestre e de Maria. Vamos
pedir a eles que nos acompanhem nesse Evangelho, que as palavras que forem lidas e faladas aqui sejam inspiradas e nos digam novos modos de pensarmos no nosso agir diário, pensarmos em como podemos nos melhorar moralmente, espiritualmente, para que vivamos de forma mais calma, equilibrada, de forma a nos sentirmos bem no caminhar dessa jornada terrena. E com a prece da caridade, a prece atribuída a Francisco de Assis, vamos pedir licença para dar início a esse Evangelho de hoje. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos à leitura. Se alguém te ferir na face direita. Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal, mas, se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele, ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão esta susceptibilidade sombria, nascida do orgulho e do exagerado personalismo, que leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque dizia a lei mosaica, olho por olho e dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Mas veio Cristo e disse: não resistais ao que vos fizer mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Para o orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar. E isto sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Deve, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não, da mesma maneira que aquela que manda arrancar o olho, se ele for a causa de escândalo. Levada às últimas consequências, ela condenaria toda a repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer. Não pondo freio às suas agressões, bem logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, dizendo-nos para oferecer uma face quando formos batidos na outra. Disse, por outras palavras, que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a reduzir-lhe o orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado que arruinar os outros.
Isto, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo, que nada mais é que uma manifestação do orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos pode dar a força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dizemos incessantemente: voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Bom, como começou aqui o texto, havia a lei de Moisés, a lei mosaica. Olho por olho, dente por dente, quer dizer, se uma pessoa faz alguma coisa para você, você vai lá e cobra na mesma moeda. Aí veio Jesus e falou ao contrário. E ele falou de uma forma assim: dê a outra face ao seu inimigo. Se alguém te bater, dê a outra face. Entre outras coisas. Por que Jesus falou dessa forma? Porque ele tinha que quebrar esse ciclo de olho por olho e dente por dente. E o povo daquela época não conseguiria entender como nós lemos a explicação aqui dada pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ou era 8 ou 80, ou era olho por olho, dente por dente, ou era dê a outra face. Mas aí, estudando o Evangelho, a gente vê que Jesus não condenou, como ele disse aqui, não condenou a defesa. Há uma diferença grande entre a defesa e a vingança. A defesa é assim: eu não vou me colocar em risco, sendo que eu posso receber algum mal. Eu vou me defender disso. Seja pelas leis dos homens, seja pelo meu comportamento. Eu não vou falar assim, não, o que tiver que acontecer comigo vai acontecer e eu não vou me precaver. Não vou me precaver de qualquer fato que possa me causar mal. A diferença é a vingança, porque a vingança é premeditada. A vingança, assim, alguém me fez um mal, eu vou lá, fico remoendo e fico vendo um jeito de me vingar daquela pessoa, certo? E aí vira um ciclo vicioso, porque aqui, mais para o final do texto, está falando, para quem acredita na vida futura, para quem acredita que nós vivemos segundo a lei de causa e efeito, se nós formos revidar o mal que porventura praticaram contra nós, da mesma forma, não vai virar uma bola de neve? Quer dizer, um dia o meu irmão faz um mal para mim, no outro dia eu vou lá e faço o mesmo mal para o meu irmão. Às vezes passam encarnações, numa encarnação meu irmão faz um mal para mim, eu desencarno e renasço, na minha próxima encarnação eu vou inconscientemente ou pelo véu do esquecimento, mas a vida vai me levar a praticar, não vai me levar, ela vai me levar e eu vou optar, vou fazer a opção pelo meu livre-arbítrio, se eu vou causar o mesmo mal que ele me fez em outra vida, ou se eu vou recuar. Porque também Jesus disse, em outro ensinamento, o mal é necessário, mas ai por quem ele venha. Porque assim, nós temos o livre-arbítrio, então o mal vai vir. Se o mal for necessário para mim, ele vai vir para mim, dependendo da minha conduta. Mas quem for fazer esse mal vai estar criando uma dívida perante Deus, perante a mim, né, o ser humano, nós, muito mais perante Deus, perante a própria vida, a própria eternidade. Então, se a gente for se vingar, a vingança reflete muito na vida de agora. Mas se a gente pensar na vida futura, ou na vida que já se passou, que talvez a gente tenha feito alguma coisa, está merecendo aquilo, e pensar no futuro para não querer colher danos maiores para a nossa eternidade, para a nossa existência espiritual, a gente não vai. A gente vai entender isso, que a gente vai dar a face direita, não vai procurar a vingança. Certo? É o que eu penso sobre o texto, que a gente tem que se precaver e, quando o mal acontece, existe a justiça dos homens, existe a justiça de Deus. E o melhor que a gente tem a fazer é não procurar a vingança, e sim ter a oportunidade de não
de pensar de uma outra forma. E se a gente pensar de uma outra forma e conseguir superar esse desejo de vingança, isso sim é aquele degrauzinho de evolução espiritual que a gente conseguiu subir na nossa escala, na nossa evolução, que tem muito ainda para acontecer. Certo? É o que eu penso. Agora eu vou perguntar para os meus amigos o que eles acham desse texto, o que eles pensam. Pois é. Quer falar, Kátia? Não, fica à vontade. Esse texto aqui a gente já tivemos outras oportunidades, né? De dar a face, né? De vez ou outra, ele nos volta. E ele tem um sentido muito mais profundo do que está exatamente na leitura. Aliás, todo evangelho tem um sentido muito mais profundo do que nas simples palavras, né? A Mara comentou muito bem essa questão aí de dar a outra face. Na verdade, o que Jesus prega aqui, ele é muito claro, ele não condena que você se defenda, né? Você tem que se defender de alguma forma. O que ele condena é o revide. Porque à medida que você faz o mal para mim e eu retribuo com o mal, é o mal que vai imperar. Mas o mais importante aqui no Evangelho, né, pelo menos pelo meu entendimento, é que tudo isso confronta com os nossos vícios. O orgulho, a vaidade, a prepotência, né, a ira, o ódio, a vingança. Então, eu acho interessante que quando ele diz para que você dê a outra face, né, está me colocando em xeque com relação a tudo isso. Será que eu sou tão bom assim? Será que eu não tenho um pouquinho de orgulho, né, de vaidade? Né? Então, quando ele fala nessa profundidade, e aí é difícil para a gente se olhar no espelho, né? Eu acho que nós temos uma grande dificuldade de você falar, você é isso, você é aquilo. Apontar o dedo é mais fácil, né? Apontar, justamente, para lá, não para cá, né? O dedo nunca é para cá. Então, a profundidade que o Evangelho nos traz, a mensagem principal, eu acho que ele está se baseando exatamente numa coisa que você precisa crescer espiritualmente, para as coisas do Espírito. Como ele diz aqui no final, né? Enquanto você for apegado às coisas materiais, e orgulho, vaidade faz parte da matéria, né? Mas como é que você consegue sair desse motim aí? Bem, é justamente nessa prática de você ouvir as pessoas dizerem para você alguma coisa que você não goste, e a tua reação não é mais aquela que era no tempo de Moisés. Sim. No tempo de Moisés, o que você faria? Revidaria, né? Seria um ponto de honra, né? Seria um ponto de honra você revidar. Só que, naquele período, a espiritualidade era uma coisa muito pequena. Os conhecimentos. Hoje a gente já não pode dizer que nós estamos na época de Moisés. Muito pelo contrário, com o advento do Cristo, a gente entendeu muita coisa que ele veio. Só para finalizar, Jesus nunca revidou durante a sua prisão? Revidou? Não. Durante o seu sacrifício ou crucificação, ele revidou? Também não. Então, a gente tem que tomar como exemplo, né? Se Jesus não revidou, e olha que foram dores fantásticas, né? Eu não imagino as dores de uma crucificação e de um calvário, né, no Gólgota, quando ele foi crucificado. Ele não disse absolutamente nada que, olha, eu vou revidar, vocês vão ver comigo, o meu Pai que está no céu vai... Ele disse alguma coisa? Não, nenhum. Muito pelo contrário, pelo né? contrário. Pediu perdão por nós, pelos Ele seres ainda humanos. Pediu perdão, né, aos seus algozes, né? aos seus algozes. Então, por que a gente, nós ainda temos tanta dificuldade em ter os exemplos do Cristo? É justamente pelo nosso apego à matéria, né? Muito. Apego à honra, né? Que não sei que honra tão importante é essa que não é você prezar o seu irmão. Acho que a minha colocação é muito semelhante à de vocês, né? Eu acho que
é mais do mesmo, a gente só fala talvez de um pouquinho, de uma forma um pouquinho diferente. O texto coloca bem a questão de não ser proibida a defesa, né? Claro, eu não vou me entregar ao sacrifício, Ele né? condena a defesa, ele não condena. Ele não condena. Eu posso ter a atitude de defesa. Pode. Em casos, Extremos. sei lá, extremos, né? A Sim. gente tem o Instinto de direito sobrevivência, a pedir uma ajuda judicial, por exemplo, né? Não sei, Sim, sim. são tantas as situações Sim. onde que a gente pode sofrer com o mal, né? Nos Então, dias a de hoje, gente- né? Tem os males de hoje. Nos é reservado o direito à defesa, né? Então, se alguém, sei lá, alguém me roubou e de alguma forma eu tenho a condição de orientar essa pessoa a queixar-me à justiça, essa pessoa ser presa e eu depor o que eu sofri e essa pessoa vai responder pelo que fez, é a justiça dos homens. Ela existe, ela precisa ser respeitada também, né? Claro, Então, esse direito nos é preservado dentro do que a gente está lendo aqui. Agora, o que é pedido é que a gente não tenha o desejo da vingança, né? Eu me veio muito aquela figura que eu não lembro exatamente o ditado como é, que a vingança, o mal que você deseja ao outro, é um veneno que você ingere. Você sofre 2 vezes o mal Não que é? te causaram, né? Se Isso. você desejar o mal, se você fizer o mal, você vai sofrer também as consequências desse mal que você fez ou que você desejou. Então é um veneno que nós ingerimos e que vai lá ficar nos É o retorno, né? corroendo, né? Por décadas, né? Cabe a cada um de nós não deixar o mal se perpetuar. Sem né? dúvida. Porque a gente fica nessa... Aí a gente lembra também daquela colocação do Chico com a água, né? enche Na a hora boca, de você se sentir ofendido, você desejar falar algo de ruim, Pois é. coloca aquele golezinho, Coloca. né? E segura essa água um pouquinho Sim. mais na boca, né? Então é se conter nesse desejo, porque realmente o mal que vai fazer a você, enquanto desejando o pior para uma pessoa, e às vezes esse minutinho que você ganha ali de pensamento, você revê. Às vezes a pessoa não quis te ofender, só foi um erro de colocação. Então esses minutinhos que você ganha, segurando esse desejo, Já é uma vitória. Sim. já é uma vitória e pode reverter completamente a situação. Mas isso né? acontece muito, né? A gente Demais. para... Seu dia a dia. Agora, existem os casos, né, piores, Sem em dúvida. que Né? uma pessoa comete contra a vida de um ente querido, vamos supor, e aí dá aquela, mesmo em nós espíritas, a gente não pode mentir. Ser humano, isso é ser humano. É inerente. Aquela, quase, né? então, aí é pior, porque às vezes a gente está falando por pessoas que passaram ou passam por isso, e o que acontece? Não é fácil para a gente falar, não é porque a gente está falando que é fácil, olha, não se vingue, mas é necessário que seja falado para que, mesmo nos casos piores que existirem, você pare, como a Kátia estava falando, pare e reflita o que isso vai te trazer a pessoa de volta. Você não vai estar pagando com o mal. Pense que a vida não acaba aqui. Nós temos uma eternidade adiante. Então, é muito importante isso, porque parece que para o espírito é fácil falar. Não é. Nós também pensamos. Não, e isso que nós estamos fazendo aqui, comentando esse ensinamento, é que nós também precisamos ouvir e refletir. Sim. Com certeza. Nós também precisamos, né? A gente falou agora há pouco, né, de o próprio Jesus, né, na hora extrema em que ele poderia desejar o mal, não, ele pediu perdão àqueles criminosos, né, que estavam Por menos a ajudando. gente faz coisas absurdas. Né? Sim, com certeza. Nós não estamos falando de uma crucificação, porque se voltasse hoje a algo de crucificar, é você, né? Então nós estamos falando de coisas
muito pequenas, né, de valores muito materiais, e que a gente se envolve por questões ainda que a gente não entende. Essa questão de você dizer assim, arrancar o teu olho se ele for motivo de escândalo, né? É uma expressão, né? Forte, Enfim, né? forte. Mas o que é essa expressão, literalmente falando, né? Na verdade, é aquilo que você olha, como você olha, né? Porque o seu olhar ele tem uma dimensão muito grande. De amor, de ódio, de rancor, de inveja. O teu olhar reflete isso, né? A forma de olhar, As né? expressões corporais, a tua língua, então, não vamos nem aqui, né, dizer. Ela é um chicote. Então, eu acho que tudo isso que nos diz, por isso que eu falo da profundidade do Evangelho, né, quando a gente lê algum capítulo, e hoje esse capítulo lhe dá muito essa interpretação, é que a gente precisa entender dentro de um conceito de espiritualidade, de crescimento espiritual. Isso. Enquanto você fincar o teu pé, porque você não é matéria. Você é matéria? Com certeza não. Eu não sou matéria, ninguém é matéria. Eu sou espírito. Eu tenho um corpo para mim poder fazer coisas boas ou não aqui durante o meu trajeto. Mas uma hora essa matéria vai ficar. E o meu espírito vai subir, Continuar. progredir, mas ele vai continuar. Então a gente não tem ainda essa delicadeza, vamos dizer assim, de agir como espíritos. Nós não agimos como espíritos. E dentro da prece de Francisco, né? A gente tem ali um caminho que é bem o da caridade, que a gente pode fazer conosco mesmo, né? Perdoar para ser perdoado. E use como Amar instrumento para de sua ser paz, amado. né? Instrumento dos seus ensinamentos. Sim, Então que sim. você e que eu sejamos instrumentos para os outros, mas baseados sempre nos princípios do Cristo. Porque Sem dúvida. enquanto nós tivermos a materialidade presente, dificilmente a gente consegue evoluir. E você, quando pensa como espírito, você perdoa, você aceita, Você já releva, né? você releva, você não tem sentimento de vingança. Isso faz parte do espírito. Da matéria faz a vingança, não aceito, orgulho, a soberba. a soberba. Então você vê, são coisas da matéria, coisas do espírito. O que nós devemos entender? Né? É mais ou menos isso. É muito profundo, né? Sem Muito. dúvida. Todos os textos do Evangelho dão margem a muita reflexão. Então faça a sua reflexão aí no seu lar também, tá? Se você desejar nos mandar algum comentário, fique à vontade. Nós ficamos muito felizes, certo? Então vamos agora às nossas vibrações e a prece final. O Paulo faz, Paulo? Então vamos lá. E neste ambiente de muita luz, de construções positivas, como é o Evangelho que fazemos aqui todas as quartas-feiras, e todos que nos acompanham também, com essas vibrações positivas, vibrações que emanam luzes claras, luzes perfeitas, como é a perfeição de Jesus. E através dessas grandes luzes, vamos imaginar e vamos levar todo esse sentimento de amor para tantas partes do mundo, do nosso planeta, esse planeta que nos acolhe com tanto amor, para que possamos passar todas as experiências definidas pelo Pai, para que possamos ser um pouco melhores no nosso dia a dia. Esses sentimentos de amor, de luzes, possam chegar exatamente àqueles que não compreendem ainda a palavra do Cristo e que ainda terá o seu momento de um despertar espiritual. Que essas luzes, essas vibrações também possam chegar aos mais recantos lugares do mundo, onde ainda nunca se ouviu falar de um mestre querido, um mestre de amor, um mestre de justiça e de bondade e de caridade. Aos hospitais, Pai, desse nosso globo terrestre,
onde tantos outros sofrem das doenças físicas, mas também das doenças espirituais. Que todos sejam acolhidos dentro do seu manto de amor, dentro do seu amor, o amor do Pai. As inúmeras prisões que hoje, nossos irmãos hoje se encontram enclausurados por vários motivos, que não cabe a nós o julgamento, mas que esses nossos irmãos também possam um dia resplandecer na luz do Pai, entender os ensinamentos do Cristo e possam trilhar novamente a sua vida com um comportamento espiritual, um comportamento de justiça, para que um dia também possamos nos encontrar lá na frente. Aos inúmeros orfanatos que encontramos hoje, existentes também no nosso planeta, onde ali também se encontram irmãos e irmãs, também em condições ainda que a gente não sabe explicar. Só o Pai realmente saberia exatamente os motivos, pelos quais são vários, mas que se encontram ali abrigadas com o lar. Que essa luz também se reflita em todos esses nossos irmãos. Nos inúmeros continentes, Pai, onde a guerra está presente, ceifando vidas, Pai. Inúmeros irmãos, sendo hoje, estão desencarnando, pelo motivo hoje que nós comentamos aqui, pela arrogância do homem, por coisas fúteis, pertencentes à matéria. Enfim, Pai, sabemos que tudo passa por sua conduta, pelos seus ensinamentos, tudo passa pelo seu pensamento. Um pensamento único, um pensamento de Pai, um pensamento de amor. E que essas vibrações também possam chegar aos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, caso você tenha alguém que precise dessas vibrações, mentalize essa pessoa nesse momento. Mentalize com o seu coração, mentalize com a sua mente. Vibre por ela, jogue flores, jogue luzes claras para essa pessoa, seja qual for o motivo que ela está passando. Enfim, essas vibrações estejam também sempre presentes aqui na rádio, onde essa rádio, esse espaço, leva sempre essa mensagem de esperança e de fé para todos. E que essas vibrações também possam entrar em nossos lares, onde ali se encontram exatamente as pessoas com quem devemos passar, acompanhar, aprender e também ensinar. Que Jesus, na sua bondade, nos abençoe e que Deus Pai Todo-Poderoso sempre nos proteja e nos indique os caminhos a seguir. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos chegando ao fim de mais um Evangelho no Lar, trazendo tantas bênçãos a cada um de nós, que possamos nos sentir neste momento mais fortalecidos no amor de Jesus, no amor de Deus, que possamos ter uma semana com dias e noites abençoados, iluminados, com muita fé, com muita esperança, com muita paz e tranquilidade. Esperamos vocês na próxima quarta. E muito obrigada pela companhia de cada um que está aí do outro lado da tela. Fiquem todos na paz de Deus e até a próxima semana.
Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.